Não há nada na Terra mais poderoso do que as forças da natureza. A humanidade foi convencida disso mais de uma vez. Ao longo da história da civilização, houve muitos furacões, tsunamis e outros desastres naturais, e as pessoas afetadas por eles são simplesmente impossíveis de contar. Além da destruição, a natureza às vezes nos traz descobertas incríveis. Portanto, em um certo sentido, tempestades e furacões são os melhores assistentes para os arqueólogos, de antigos abrigos a fósseis de dinossauros. Nesta edição, falaremos sobre as 12 descobertas mais interessantes que foram realizadas devido aos elementos naturais. Vamos lá! Floresta primitiva. O furacão mais destrutivo da história dos Estados Unidos, o Katrina, varreu o país no final de agosto de 2005. Em seguida, 1.836 pessoas ficaram feridas. New Orleans e Louisiana estiveram quase completamente submersas, mas o Katrina teve alguma utilidade, se é que se pode usar essa palavra. O furacão varreu a areia do fundo do Golfo do México ao longo da costa do Alabama, expondo uma floresta primitiva de ciprestes que estava submersa há mais de 50 mil anos. Floresta é um exagero. Em vez disso, eram tocos que já foram árvores delgadas. Os troncos, é claro, não teriam durado tanto tempo. Ainda assim, é um achado incrível. Afinal, graças à espessa camada de areia que cobria as árvores submersas, os tocos ficaram tão bem preservados que, ao cortar a madeira, as pessoas sentiam o cheiro do líquido fresco do cipreste. A circunferência de alguns tocos chegava a 2 metros e, por meio de seus anéis anuais, os cientistas determinaram a idade de 1000 anos das árvores. Naturalmente, essa descoberta rara é inestimável para os pesquisadores, pois contém um registro meteorológico de séculos de idade no Golfo do México. No entanto, há a preocupação de que a aparência original das árvores permaneça por apenas alguns anos, pois a floresta se transforma em um recife artificial, e a vida marinha está destruindo gradualmente a madeira. De qualquer forma, essa descoberta permite que os cientistas entendam como o clima nesses lugares mudou ao longo de muitos milhares de anos. Gordura. Há várias décadas, os moradores da pequena cidade escocesa de St. Cyrus, na costa do Mar do Norte da Grã-Bretanha, não temem a fome, pelo menos com o mau tempo. Afinal, durante uma tempestade, pedaços redondos de banha são jogados no litoral da cidade. Na aparência, eles se parecem mais com ovos de dinossauro do que com bacon normal. Isso provavelmente se deve ao fato de terem assumido a forma de barris de madeira, nos quais permaneceram por muitos anos. E esse maná começou a aparecer durante a Segunda Guerra Mundial, depois que um avião-bomba atingiu um navio mercante e ele afundou na costa de St. Cyrus. Foi então que os locais começaram a encontrar na praia essas peças deliciosas que se tornaram um verdadeiro presente para eles durante os famintos anos da guerra. Além disso, os moradores afirmam que a gordura é adequada para uso até hoje. Apesar da camada de rocha de concha que cobre as peças, ela está perfeitamente preservada. Moinho. Uma inundação na Carolina do Sul revelou ao mundo um misterioso moinho de vento. Depois que a água baixou no condado de Richland, os arqueólogos encontraram barras de madeira e pregos de aço no chão. A descoberta foi impressionante, pois nos permitiu levantar o véu de mistério sobre como as pessoas viviam nesta área. Esses itens foram as primeiras pistas reais que ajudaram a determinar a localização do famoso sítio arqueológico Moinho Garner. Os especialistas ainda estão debatendo o que ele produzia. A história da comunidade que possuía a fábrica e vivia no local no século XVIII também permanece um mistério. Vênus sem cabeça. Em dezembro de 2010, um furacão atingiu a Terra Prometida. As ondas do mar Mediterrâneo atingiram mais de 10 metros. Literalmente, todas as regiões do país foram afetadas. Mas a cidade costeira de Ashkelon, no sudoeste de Israel, até ganhou algo. Encontrou uma estátua antiga. Em 14 de dezembro, um morador local caminhava por uma área chamada Afridar Barnea, quando viu um objeto alongado que parecia uma estátua. Os arqueólogos determinaram que a estátua de mármore com altura de 1,20 m aparentemente representa Vênus. No entanto, a deusa não tinha mãos e cabeça, o que em princípio é bastante simbólico. Um quadril gigante. Um fêmur de dinossauro saurópode gigante foi descoberto durante uma escavação no departamento de Charente, no oeste da França, em 22 de julho de 2019. O osso, que tem quase 2 metros de comprimento e pesa 500 quilos, é o maior osso já encontrado. Os paleontólogos estimam que um réptil com um quadril semelhante pode atingir 8 metros de comprimento e pesar mais de 4 toneladas. Sua idade é estimada em aproximadamente 140 milhões de anos.
Além do fêmur, no mesmo dia os arqueólogos encontraram um grande fragmento da pelve, aparentemente pertencente ao mesmo indivíduo. Arqueólogos disseram que levaria pelo menos 10 dias para extrair totalmente os restos do solo. Observou-se que os restos encontrados estavam perfeitamente preservados. Casa antiga. Em 2005, uma tempestade atingiu a Escócia. O desastre expôs ruínas que estavam escondidas da visão humana por 2000 anos. Os habitantes locais sempre souberam que as margens da ilha Baleshare guardam alguns segredos antigos. No entanto, os grandes seixos e a areia não permitiam que se chegasse ao fundo. Após a tempestade, os residentes da ilha Baleshare ficaram surpresos ao encontrar estruturas antigas na praia. Temendo que outra forte tempestade pudesse destruir as ruínas encontradas, os arqueólogos imediatamente começaram a estudá-las. Eles disseram que as duas estruturas circulares na costa são atribuídas ao período da Idade do Ferro e provavelmente representam as casas de nossos ancestrais. Monstros antigos. Os restos mortais de um antigo monstro, ou seja, um dinossauro, foram descobertos pelo paleontólogo amador David Hacker durante uma caminhada pela cidade de Laurel, em Maryland, Estados Unidos. Este lugar é um famoso cemitério de antigos répteis. Eles foram encontrados aqui desde meados do século XIX, mas a tempestade tropical Lee que varreu o estado em setembro de 2011 ajudou a encontrar um dinossauro verdadeiramente gigante, e um dos maiores fósseis encontrados aqui nos últimos anos. Não se sabe exatamente qual réptil possui um pedaço de osso do tamanho de uma bola de futebol. Os cientistas acreditam que pode ter sido um saurópode herbívoro, um dinossauro gigante de 4 patas com uma cabeça pequena que viveu aqui há 110 milhões de anos. Outros restos de um animal fossilizado foram encontrados na Inglaterra, no condado de Dorset, e também com a ajuda do mau tempo. Em 2014, outra tempestade expôs os ossos de um ictiosauro, um antigo réptil marinho com cerca de 200 milhões de anos e cerca de 1,5 metro de comprimento, vagamente semelhante a um golfinho. Porém, não eram apenas ossos, mas a maior parte do esqueleto, e além disso, perfeitamente preservados. Normalmente, leva de vários dias a várias semanas para recuperar esses restos. Os paleontólogos conseguiram fazê-lo em 8 horas. Ainda assim, esses tesouros são extremamente raros, então os cientistas tiveram que suar. Outra tempestade estava chegando, que poderia enterrar um achado valioso para sempre. Naufrágio no Alabama. O casco de um navio que naufragou no Alabama décadas atrás foi levado à costa quando o furacão Isaac atingiu o estado. Os restos mortais, no entanto, não pareciam muito impressionantes. Os cientistas ainda não conseguem determinar que tipo de navio é. Em torno do navio descoberto, 2 teorias sobre sua origem e propósito foram imediatamente formuladas. Segundo historiadores locais, trata-se da escuna Rachel, que naufragou durante a Primeira Guerra Mundial. Outros acreditam que este navio desconhecido remonta à época da Guerra Civil Americana. Mas se estes são realmente os restos da escuna Rachel, então surge a pergunta: que tipo de carga ela carregava? Ela foi construída para transportar madeira, mas estava em operação durante o período de proibição. Até aqui, tudo de acordo com a teoria de que o navio de madeira de 3 mastros e 45 metros de comprimento naufragou durante uma forte tempestade em 1923. De acordo com esta versão, a tripulação do navio mais tarde decidiu queimá-lo em terra depois de salvar a carga. Presume-se que estava carregando álcool. Cemitério. As tempestades que atingiram a costa da província irlandesa de Cork em 2014 levaram a uma verdadeira tragédia arqueológica. Vários tesouros históricos valiosos foram danificados ou perdidos. No entanto, novas descobertas intrigantes foram realizadas. 2 cemitérios que faziam parte de um mosteiro medieval descoberto em 1990. Eles subiram completamente à superfície da terra depois que a tempestade diminuiu. Também foram encontradas casas anteriormente afundadas dos séculos 18 e 19 e um pântano neolítico de 6.000 anos, onde os arqueólogos encontraram resíduos de alimentos antigos. Isso, por sua vez, não apenas compensou os tesouros históricos perdidos, mas também forneceu informações valiosas sobre a dieta de nossos ancestrais. Tesouro. A maioria das vezes é durante o desenvolvimento dos bairros antigos da cidade que muitas antiguidades vêm à tona. Como regra, esses itens valiosos passam a ser propriedade de antiquários e nem sempre são divulgados. No entanto, recentemente, residentes da vila de Rostovka, na região de Omsk, descobriram um tesouro na margem do lago. Indo pescar, Alexander decidiu desenterrar minhocas. Assim que ele enfiou a pá no chão, ela atingiu algo duro.
Alexander tirou do chão fragmentos de pratos antigos, que ele cuidadosamente coletou e levou para o Museu de Cultura Local de Omsk. Mais tarde, descobriu-se que o pescador cavou um abrigo do século XVII. Posteriormente, esta área foi cuidadosamente estudada por especialistas. O Homem na Árvore. Na Irlanda, após uma forte tempestade, os residentes da aldeia de Calune, no condado de Sligo, encontraram uma árvore caída que tinha 200 anos. Nas grandes raízes desta árvore, as pessoas encontraram uma imagem terrível. Um homem que literalmente cresceu na floresta. Os arqueólogos logo chegaram ao local e confirmaram a suposição dos residentes locais. A parte superior do homem ficou presa nas raízes da árvore e seus pés permaneceram no chão. Os especialistas conduziram testes e determinaram que essa pessoa morreu aos 20 anos. Os cientistas estabeleceram que o jovem provavelmente pertencia às camadas superiores da sociedade. Seus restos mortais indicam boa nutrição. No entanto, quando criança, ele executou um trabalho físico muito pesado, o que o levou a contrair uma doença crônica da coluna vertebral. Os arqueólogos concordaram que o enterro ocorreu no período de 1000 a 1200 a.C. Infelizmente, é impossível restaurar o quadro completo desse incidente, então só podemos adivinhar se foi uma grande batalha ou se ele foi apenas um participante em um conflito. Bem, escreva nos comentários que outras descobertas interessantes as pessoas poderão realizar nos próximos anos. E se foi interessante para você, dê like neste vídeo e se inscreva no canal. Clique no sino para não perder o novo vídeo de amanhã. Obrigado por assistir e confira também os nossos vídeos anteriores.